Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com uma mulher maravilhosa, ela é inspiradora, ela é empresária, ela é líder do que ela faz, realmente uma mulher por quem eu tenho muita admiração, mas eu vou deixar ela falar sobre ela e sobre todos os negócios os quais ela está à frente. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Mi. Olá, gente, tudo bem? Eu que fico lisonjeada de receber teu convite. Me inspiro também em você, saiba disso. Mas hoje a gente tem visto aí que o mercado tem crescido de uma forma, né, Sim. grandiosa e o espaço para a mulher hoje tem me deixado muito feliz. Embora ainda existam alguns tabus. A Sim. gente sabe que ainda existe, né? Então, hoje, eu atuo em 3 segmentos. Eu sou empresária no ramo da incorporação, que é um ramo aí que hoje, por muito tempo, foi dominado pelos homens, né? E eu consegui a minha fatiazinha no bolo ali e está hoje como referência, né, dentro do Grupo Zacaia. Nós temos a Zacaia Mais, que é uma empresa voltada para o digital e que atua com a especialidade focada no setor indústria. Então, hoje a gente vê também que a indústria, ela ficou por muito tempo apagada, né? E ela não tinha essa cultura de estar dentro do digital. E diante do avanço da tecnologia, quem não está vai ser engolido num determinado momento. Verdade. Então, nós trouxemos a Zacaia Mais para atender esse setor industrial. E o que é o meu propósito de vida, é o que me dá alegria de viver, é o que eu entendo por que eu nasci, para que eu nasci, que é desenvolver pessoas. É trabalhar com pessoas, é impactar, é despertar. Eu falo que o indivíduo, num certo momento, ele se perdeu. Né? Quando ele nasce com um propósito. Ele nasce, ele foi formado para um algo. E no decorrer da vida, do crescimento, esse indivíduo ele vai se dispersando, ele vai se perdendo. E por que que ele se perde? Por conta dos barulhos alheios, por conta de tanta informação. E maioria dessas informações são informações o quê? Negativas. São informações que trazem para ele que ele não é merecedor, que ele não é capaz, que ele não pode chegar, né? Às vezes, a família a qual ele nasceu é uma família que não é uma família tradicional, né? Não é uma família que tem as suas finanças adequadas, né? Não é uma família que tem um pai, uma mãe, e aí ele acha que ele não é merecedor de ter uma vida diferente, ou seja, de conquistar, por exemplo, uma família, né? A mulher, no caso dela, de ser uma mãe, de ser uma esposa, de ser uma empresária. Né? O homem de ser um marido, né? De ser um empresário, um provedor, de ser um homem de sucesso. Então, tudo isso leva ao quê? Justamente por conta desses barulhos. E aí eu venho com a minha missão. Qual que é a minha missão? Despertar esse indivíduo. Vem cá. Não é assim que funciona. Você tem o direito, você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quer ser. Você pode escolher o que você é e você pode se reencontrar aquilo que você foi formado. Né? Eu falo, aqui não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Quem quiser pode falar como universo, como cosmo, porque cada um tem a tua linguagem, Sim, mas exato. todos vão para Claro. o mesmo, né, Mi? Que é a fé, né? A crença, crer em algo, porque eu falo que o indivíduo que não tem fé, que não crê, ele está morto. Porque ele deixou de quê? De sonhar. E quando você deixa de sonhar, você deixa de realizar, deixa de viver. E aí eu dou um nome que eu falo que é a morte em vida, que é o mais triste. Sim, porque a pessoa só, na verdade, ela existe, ela não vive nesse caso. Exato. E aí é como se ela tivesse aqui para cumprir, sei lá, vamos dizer, a escala do jogo. Né? Ela foi escalada para um jogo e ela tem que estar ali os 45 minutos. Então ela está aqui, está tudo certo e vamos, deixa a vida me levar. E não é assim. Então, dentro desse propósito, eu tenho acompanhado muitas pessoas e tem chegado até mim muitas mulheres. E aí vem muito de encontro a propósito, né? Porque a minha história de vida foi uma história desafiadora. Total. Né? Saí de casa muito cedo, eu não vim de uma família tradicional, eu venho de uma família totalmente destruída, né? Uma família que, se eu fosse colocar como um exemplo a ser seguido,
eu não estaria hoje aqui. Mas aí, no decorrer da minha caminhada, eu fui desperta. E não foi uma pessoa ou uma outra, né, um indivíduo específico que me despertou. Foi exatamente, acho que a luz de Deus, sabe? Acho que falou assim, minha filha, vem aqui. Eu te trouxe foi para isso. Deixa eu sacudir a poeira, vou te levantar, porque você precisa impactar. Você precisa fazer o que eu te trouxe para fazer. E aí Deus foi me preparando. Foi me preparando em que sentido? Ele foi me despertando para me ir buscando informações, para me poder compreender por que eu tinha passado por tudo aquilo. Ou seja, por que aquele processo. Sim, exatamente. Que levou você, no caso, a trabalhar em desenvolver pessoas. E quando você entendeu que precisava fazer isso, como é que foi essa sua formação, por exemplo, né, de conseguir encontrar? Porque, claro, a gente fala muito em propósito também, acredito muito no meu propósito. Sim. Mas aí, com isso, com essa certeza, com essa fé, com essa autoconfiança que você foi adquirindo. Exato. Porque não é algo fácil. Não. Né? Não é algo fácil. Você é adquirindo essa autoconfiança, tendo a sua fé e buscando isso é muito forte. Quais foram as ferramentas que te deram esse suporte hoje? Então, uma das ferramentas que eu vejo até como a principal é a física quântica. Legal. Existe-se um tabu dentro da física quântica, né? Quando ele ele chega ali num comparativo com a questão da religião. E aí, quando eu fui desperta dentro da física quântica, que eu fui buscar todo esse conhecimento, e que foram muitos conhecimentos, eu comecei a ficar vislumbrada, gente. É incrível. É um algo que te leva para outras dimensões. E aí você começa a se enxergar como você realmente é. E isso aqui é matéria. Nós somos espírito. E aí, dentro da formação da física quântica, eu fui pegar outras formações. E aí, dentro dessas outras formações, que hoje é que desenvolvem o meu método, tá? O PNL, né? A questão da análise comportamental do indivíduo. A parte das terapias, né? Eu fui fazendo vários tipos de terapias, me formando nessas terapias. Algumas delas me levaram até a conhecer pessoas que me trouxeram também muito ensinamento. Tá? Agora eu estou como eu gosto de me desafiar a todo instante, eu estou numa outra formação agora, e mais em breve aí eu já vou estar preparada para trazer mais um conteúdo de muito impacto e que vai gerar muita transformação, porque a gente está criando um novo método, né, para aplicar. E esse método, porque sempre eu trabalhei de uma forma assim bem individual, né, como mentorias, um treinamento específico, até porque eu identifico, né, todas as questões do indivíduo, porque eu trabalho muito nessa desprogramação Entendi. do indivíduo para reprogramá-lo. Por que isso? Por exemplo, um aparelho celular. Ele tem lá, sei lá, 128 gigas. No determinado momento, se ele está muito cheio de informação, ele vai bugar, né? Aí você tem que chegar lá, para você inserir uma nova informação, você tem que fazer o quê? Limpar e reprogramar ele, né? Para inserir essas informações. A mesma coisa somos nós. Então, nós trabalhamos e nós sabemos que o cérebro é reptiliano. Tudo que você faz com repetição torna o quê? Aquilo começa a se criar um novo hábito. Exatamente. Né? E então, dentro disso, a gente trabalha, eu vim trazendo algumas informações, implementando algumas informações e trabalhando com o indivíduo nesse sentido, para desprogramá-lo, para inserir essas novas informações. No trabalho, isso? Não é difícil? Olha, Mi, eu vou te falar porque você lida com umas situações hereditárias do ser humano. Por exemplo, você cresce... Claro, não é o mundo de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque eu também não acredito nisso. Você pode mudar se você quiser. Sim. Mas como é que é pegar uma pessoa e reprogramá-la? Eu vou te falar.
Na realidade, o nosso DNA, quando nós nascemos, nós trazemos muitas informações antepassadas, né? Sim. Então, são as crenças, comportamentos, tudo que se passou lá atrás. Então, teu tataravô, tataravó, mãe, vó, enfim, tudo aquilo vem inserido. Inclusive, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência, porque eu tive, e várias pessoas já me relataram, que às vezes a gente está em determinado momento e a gente passa por uma situação que parece, nossa, gente, parece que eu já vivi isso. Não acontece isso? Sim. Muitas das vezes. Que é o déjà vu que a gente fala, não é? Exatamente, algumas pessoas falam, né? Sim. E é justamente por isso. Por quê? Porque todas as informações estão no teu DNA. Elas estão ali inseridas. Em um determinado momento, um gatilho é ativado e aquilo vem à tona. E você nem sabe o porquê. Olha que interessante, você não sabe por quê, porque as pessoas, elas não foram instruídas a olhar esse lado. Elas foram instruídas, e tem muitas que falam, é meu karma, é o meu destino. Eu sou contra, porque eu sou prova viva que isso não existe. Eu sou capaz de mudar a minha situação. Sim. Eu sou a única no controle da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Né? Então, quando a gente pega um indivíduo que vem com todas essas crenças, eu trabalho no fundo, eu trabalho na raiz do problema. Eu identifico essa raiz. Então, eu identifico por quê. Por exemplo, vamos colocar aqui, que muito acontece, né, que vem até mim, falando-se da mulher. Já aconteceu algumas mulheres de falar assim, nossa, parece que eu tenho o dedo podre. Menina do céu, olha, eu aponto, eu tenho assim, ó, aquele cara extraordinário, nossa, esse aqui maravilhoso. Mas eu vou apontar para aquele ali que não presta. E é sempre a mesma coisa. Por que eu sempre faço isso? Porque está no inconsciente dela. Ela já traz isso. Ela já traz isso. Então, que quando ela já traz isso, o que acontece? Nós somos um campo aberto. Né? O que eu emito, eu atraio. É simples. Então, se no inconsciente dela tá que ela só atrai homem que não presta, é o homem que, sei lá, que desmerece ela, que atrai, que não é um parceiro, que é isso, o que ela vai fazer? Quando ela estiver numa situação, ela vai atrair quem? Aquele indivíduo. E aí eu preciso entender o porquê que ela faz isso. Aí, quando eu começo a mexer na raiz, eu vejo que a mãe teve um casamento mal sucedido, a mãe passou por 3 casamentos, a avó foi violentada, fulano. Aí você começa a entender. E aí vem, primeiro ponto, respondendo diretamente a tua pergunta, eu tenho que trazer a consciência que é existente o problema. Ela tem que estar por conta de que realmente isso é um problema. Ela tem que ter consciência. Sim, claro. Né? Ela não pode simplesmente falar assim, é isso e tá tudo certo. Conformismo. E por que as pessoas acabam se conformando? Porque mudar é complicado. Mudar traz o quê? Disciplina. Dói. Imagina você tendo um padrão há 40 anos. Você fazendo as mesmas coisas sempre. E, de repente, você tem que mudar este padrão. Gente, dói. Claro, imagina 40 anos fazendo a mesma coisa. Piloto automático. Sim. Aí você se depara com uma situação, uma realidade que você até então desconhecia. Então, quando a gente entra nesse processo, 50% está na minha mão. Eu sou o quê? Um instrumento, uma ferramenta. Eu estou aqui para te despertar. Mas 50% está na tua mão. Por quê? Porque você tem que se disciplinar. Você tem que ter vontade realmente de mudar, de fazer acontecer. Em todos os casos que eu já atuei, né, diretamente em desenvolvimento dessas pessoas, né, sejam mulheres ou homens, até grupos, foi muito interessante, porque assim, a maioria deles se obteve uma resistência no início muito grande. Mas eu vou te colocar aqui, mais ou menos 30% tiveram o que a gente chama de metanoia, que foi a mudança rápida da mentalidade. Foi o voo rápido, sabe? Despertou rapidamente, fez uma mudança 360.
Não sou mais isso, não mereço isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E isso tanto faz, assim, grande parte são homens ou mulheres que acontecem, conseguem atingir esse resultado rápido? Então, voltando assim, como hoje vem, até acho que pela questão do propósito, da energia, vem muito mulher até mim, Sim, sim. tá? Os meus maiores cases são nas São mulheres. Né? Porque é o maior público hoje que eu atendo. E é muito interessante, porque às vezes não falar, não conversar, eu desperto algo que até elas desconhecem. Muito legal isso, assim. Né? Legal isso. E isso faz parte da minha identidade, do que eu sou. E esses cases são muito interessantes porque foram assim, foram mudanças radicais. Por exemplo, vou citar uma que já estava há 20 anos como gerente de uma clínica de estética. E ela estava dentro dessa empresa. Só que assim, ela fazia tudo acontecer dentro dessa empresa, mas ela estava insatisfeita, porque no ver dela, ela precisava... Ela tinha competência para alcançar, né, muitas outras coisas, mas ela tinha medo e tinha resistência justamente por conta das crenças. Aquela crença, você tem que ser empregada, você tem que ter seu salário, você tem que pagar sua continha aqui. Antes ter um pássaro na mão do que, Dois né, do que dois voando, voando. dois Tem voando. uns ditados assim que eu nem entendo muito. Sim. Não faço muito parte desses ditados. E aí, eu estava lá porque eu era cliente da clínica. E eu estava na clínica. E aí um dia... E ela é super fechada. Pensa na pessoa fechada. Difícil você conseguir entrar no campo. Totalmente sistemática. E aí um belo dia ela me chamou. Ela falou, Mi, tudo bem? Tudo. E aí começamos a conversar. Ela falou assim, Mi, o que você faz exatamente? Aí eu peguei, conversando e tal. Ela falou assim, nossa, menina, eu tô assim, aqui, não tô, né, gosto do que eu faço, dos clientes, mas tem alguma coisa e tal. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou doar o meu tempo para você. Eu vou te dar a minha mentoria. Jura, jura. Nossa, eu amo esse campo, nossa, tal, tal. Enfim. E a minha mentoria, geralmente, elas são de 10 sessões, né? Então, eu faço 10 sessões com o cliente e ainda dou um suporte, né? Porque isso é fundamental, né? A gente tem que acompanhar, até porque é uma mudança de vida, né? E você tem que dar todo esse suporte, né? Porque existem aqueles percalços no caminho. E a pessoa precisa estar preparada. E aí eu fui dar essa mentoria para ela. Aí dei a mentoria para ela na terceira sessão. Terceira. Ela pediu as contas da empresa. Nossa, que mudança. E coragem também. Ela pediu. Ela pediu, aí ela me avisou, falou, Mami, eu saí. Eu falei, nossa, parabéns. Porque tinha uma coisa que ela falava para mim que ela morria de medo, que ela não sabia falar. Ela falou, Mi, eu não sei falar não. Eu falei, opa, vamos corrigir isso. Porque é muito complicado não saber falar não. Vamos A corrigir. gente fala muito sim, né? E aí, ela pegou, saiu de lá. E aí, saiu, ela começou a ter algumas propostas. Ela falou, mas é uma amiga minha. Aprendeu a falar não, ficou feliz da vida. Conseguiu colocar em prática e as coisas começaram. Ela fez só 5 sessões comigo, só para você entender, 5. E aí, na 4ª sessão, ela veio assim para mim e falou... Ela se formou em analista comportamental. E ela falou para mim, você não sabe? Eu falei, o que foi? Eu fui ousada. Entrei em contato com uma grande empresa do setor, porque o foco dela era corporativo. É corporativo. Entrei em contato e eu fechei. Você não está entendendo? Eu fechei com 20 diretores. Eu vou fazer análise de 20 diretores. Então, resumindo, ela saiu de um faturamento, vamos colocar aí, 3 mil, né? 3 mil para 40. Nossa. No primeiro momento. No primeiro. E aí, logo em seguida, ela fechou para uma grande empresa do setor da beleza, franqueada. Ela fechou mais de 1.000
1.300, acho que foi em torno de 1.600 análises comportamentais. Então, ela saiu de um faturamento de 40 para 500 mil. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Que você pode chegar aonde você quiser. É tudo uma questão de mudança de mentalidade. Sim. E quando eu falo isso, no caso dela, eu Caso tô te foi mudança falando... de carreira também que ela teve. Exato, eu tô Isso. te falando da questão da carreira. Mas, veja bem, eu não tratei só a carreira. Eu tratei o indivíduo. Por que eu te falo isso? Porque abundância e prosperidade é todas as áreas da tua vida estarem alinhadas. Em congruência. O que significa isso? Pensar, falar e sentir. Ponto. Eu não posso pensar algo, falar outro e sentir outro. O que Deus vai me enviar? O que o universo vai me enviar? Qualquer coisa. Nem eu sei quem eu sou. Eu não sei quem tem eu que sou. direcionar, realmente. Não sei quem eu sou, não sei o que eu quero. Por exemplo, quero um carro novo. Ai, que legal. Você quer um carro novo. Bacana. Tá. Que carro que você quer? Nossa, não sei, não parei. Ô, filha, hello. Você só vai ter o carro novo quando você der o quê? Todos os detalhes, riqueza de detalhes, clareza no seu campo visual. Quando você sentir que você está dirigindo aquele carro, quando você sentir que você está ali no controle. É, como você falou, a questão da abundância, que você tem que ser específica, direcionada. Ou seja, eu quero um carro, mas eu quero um carro de uma cor azul. Um emprego dessa forma, ganhar tanto. Sim, exatamente. Clareza e riqueza de detalhes. Então, deixa eu te explicar, abranger um pouquinho mais isso. Gente, código, hein? Código, ó, pega. Quando a gente está falando de, por exemplo, de uma aquisição material. Vamos falar de uma aquisição material, né? Porque todo mundo se apega muito na questão, né? De conquistas, e é muito gostoso, de fato. Então, você quer um carro novo. Tá. Quando eu falo um carro novo, gente, um carro novo, por exemplo, um carro novo para mim, ele pode ser, não precisa ser um carro zerado da concessionária. Ele pode ser um carro, por exemplo, sei lá, 2004, conservado, é novo. Você concorda? Sim. Novo. Então, tá bom. Então, ele acaba sendo o quê? Subjetivo. Eu coloco lá, pode ser qualquer carro. Eu tô emitindo essa informação, então, assim, Deus, o universo, sei lá, né? Vai chegar lá na anteninha e falar assim, peraí, ela quer um carro novo. Então, peraí, deixa eu mandar aqui, vou mandar lá. Nossa, tem aquele Fusquinha, tá tão novinho, vou mandar o Fusquinha pra ela. Aí chega e você fala, puxa vida, gente, eu não queria, não é isso que eu quero. Não é, então vamos lá, como que a gente faz? Eu quero um carro novo, tá? Qual carro que eu quero? Gente, eu quero um Creta, eu quero uma Mercedes. Tá, qual Mercedes que você quer? Ah, eu quero a CLK. Ah, tá. Qual ano que você quer? Eu quero 2007, tá? Que cor que você quer? Eu quero branca. Qual é a cor do banco? Ah, eu quero o banco creme. Quanto maior a riqueza de detalhes, maior o teu campo visual holográfico, constrói e você traz a sensação que aquilo já é teu. Sim, e essa sensação atrai. Porque eu tô pensando nisso, eu tô sentindo. Não, eu tô sentindo isso, na verdade. Na realidade, você cria. Você cria, sim. E você tem que sentir. Por que sentir? Porque eu vou dar uma dica para vocês. O que materializa e conquista não é o pensamento. O pensamento, ele é a ferramenta. É o sentimento. Por que o sentimento? Porque é ele que materializa. Quando eu penso, por exemplo, eu posso pensar que eu sou próspera e abundante. Tá? Vamos dizer assim, eu penso, eu quero um relacionamento saudável. Eu penso, eu tenho um relacionamento saudável, meu marido me ama, né? Eu vivo coisas extraordinárias, sou tratada como uma princesa, uma rainha. Tá, eu tô pensando tudo isso, certo? Só que no meu coração, eu tô assim, meu Deus do céu, daqui a pouco chega aquele bêbado de novo aqui em casa. Daqui a pouco ele entra bêbado. Daqui a pouco ele destrói tudo. Daqui a pouco não sei o quê. Daqui a pouco... Você está entendendo? Existe uma congruência com o meu pensamento e esse sentir? Não. Aí você fala assim, minha filha, mas espera aí, você tá maluca?
A tua realidade é outra. Como que você vai sentir isso? Aí consiste o segredo. Sim, senti. Aí consiste. Eu só modifico aquilo que já é real para mim. O tempo é atemporal. Não existe passado e nem futuro. Existe o agora. O que eu construo hoje vai refletir no meu futuro. Nossa, mas é um processo de desconstrução de muitas crenças limitantes que as pessoas têm. Porque Exato. acreditar que você é merecedor ou merecedora é uma coisa que tu vai lá, por isso que dói. E muitas pessoas não querem fazer essa mudança de mindset, de pensamento. Porque você vai sair do lugar onde você estava até então. Que para você é confortável. Exato, sim. Né? Mas aí que tá. Por isso que eu te digo, eu sou a favor de trabalhar a raiz do problema. Eu também tenho formação de coach. Eu não sou contra. Principalmente coach motivacional. Eu acho muito bacana. Sim. Só qual é o problema disso? O problema é que você leva o indivíduo à euforia. Porque ele está num ambiente que proporciona aquilo a ele. E quando ele sai daquele ambiente, que ele volta para a realidade, ele cai. Por que isso? Porque não foi tratada a raiz do problema. Então, aonde eu atuo? Eu atuo nessas crenças. Eu desperto, eu trago o indivíduo para o confronto com ele mesmo. Eu tiro o indivíduo de cena, boto ele como espectador da própria história. Porque, às vezes, o que ele pinta ser, um problema absurdo, quando ele sai de cena, ele fala, cara, é isso mesmo? É sério? Peraí, acabou. A maioria dos indivíduos, eles se colocam como vítimas das situações. Porque é mais fácil. Isso do que enfrentar aquilo, na É mais verdade. fácil eu não ter um sucesso porque aquele cara no serviço me persegue na empresa. Eu não tenho sucesso no meu relacionamento, porque a minha amiga me inveja. Gente, tá bom, é direito teu você acreditar nisso. Mas peraí, vamos lá, vamos ver a historinha real? Vem cá, tiro daqui você. Vem cá, vamos olhar todo o seu cenário. É isso, isso, isso. Todas as pessoas que você acabou de colocar, que é fulano, ciclano, bertano, todas elas são os atores que você está colocando para encenar a tua história. Sim. E quando você falou, é uma coisa que me chama atenção, assim, grande parte são mulheres para a questão que você atrai isso como propósito, essa energia. Mas é uma provocação. Será que porque são mulheres, geralmente, por conta realmente de todo um fator histórico, de uma cultura de não realmente ter tanto espaço de equiparação, principalmente em termos de cargos nas empresas, de liderança, equiparado em termos de salário também. Tipo assim, muitos anos, certos séculos, né? Sim. Que as mulheres sempre foram desacreditadas. Então, para elas, hoje, agora que estão já ganhando espaço, ainda bem, né? Trabalhando assim, empreender, mas esse empreender ainda não é tão fácil assim, porque não teve uma história o que reforçasse, que apoiasse isso. Então, claro, a pessoa, indivíduo sim, precisa disso, mas também tem todo esse contexto histórico. Qual o seu olhar em relação a isso? Então, eu sempre faço uma reflexão num todo. Sim. Né? A tua pergunta, por que essas mulheres acabam chegando, né? Você isso, colocou. grande parte são mulheres. São mulheres até mim. Isso. Primeiro que eu vou te colocar com a questão energética. Tá? Todas as pessoas, as mulheres que chegam até mim, elas chegam geralmente por esta questão mesmo da energia. Porque elas se conectam de uma certa forma com aquilo que eu posso agregar a elas. Tá? E aí você fala assim, nossa, mas como isso? Aí eu vou colocar lá numa questão lá atrás para você. Nós somos levantados para fazer a diferença e curar aquilo a qual nós fomos feridos e nos tornamos referência. Então, eu fui ferida numa determinada parte, como mulher. E dentro dessa ferida, desse cuidado que eu tinha que tinham que ter tido comigo, né, como a menina dos olhos, e que não foi, eu me tornei a mulher que eu sou hoje. E por ter me tornado a mulher que eu sou hoje,
eu acabo trazendo, por essa questão energética, essas mulheres que têm problema no âmbito profissional. Essa questão do espaço que você acabou de mencionar, ele é uma situação latente, realmente. E isso vem muito lá de trás, porque a gente vem de uma cultura que colocava-se a mulher como a dona de casa. Exatamente. A mulher, ela nasceu apenas para cuidar do lar. Tá? E hoje, nós não temos só a mulher que nasceu para cuidar do lar. Nós temos a mulher que, sim, ela cuida do lar. Nós temos a mulher que tem o âmbito e o desejo de empreender, de despontar no mundo dos negócios. Sim. Né? E esse espaço, ele foi por muito tempo, ele foi fechado, mas eu não vejo nem por uma questão só da sociedade. Vão me bater, tá? Eu tenho certeza que vão me bater aí. Não só pela questão da sociedade, não. É muito por ela mesma. Porque ela se permitiu estar nesse lugar. E por que a mulher se permitiu estar nesse lugar? Porque ela sempre aceitou toda essa situação, toda essa imposição. Você não pode, você não vai fazer. Faltou o quê? Posicionamento. E aí, de uns tempos pra cá, mulher tem sido desperta a fazer o quê? A se posicionar. Sim. E aí, a partir do momento que ela começa a se posicionar, as portas começam a se abrir. Hoje, gente, olha, eu tenho visto aí mulheres em grandes cargos de liderança. Mulheres competentes de uma forma que, se nós olhássemos lá atrás, a gente não diria que hoje teríamos. Ainda tem, mas ainda é pouco. Sim, É pouco. Eu concordo com sim. você. Justamente pela mentalidade, Mi. Eu tenho conversado com muitas. É por isso que hoje eu me foco muito em trazer a realidade a essas mulheres. A despertar essas mulheres. Porque elas acabam se trancando. Já tem essa questão do espaço. Sim. Que é restrito. E se eu me acovardo, qual que é o sucesso que eu vou obter? Tem que ter mais autoconfiança. Trabalhar isso internamente Focar. é muito forte. Tem que ser focada. Eu costumo dizer, a gente está falando cientificamente, tá? Claro. O homem, você já ouviu falar que o homem, quando às vezes a gente está falando, e às vezes ele parece que ele está ouvindo, mas ele está na caixinha? Sim. Isso é foco. Agora a mulher. A gente fala várias coisas ao mesmo tempo. Gente, e aí eu trago a realidade o quê? Vamos mudar isso. Vamos focar. Vamos começar a focar. Vamos começar a ser estratégica. A olhar para aquilo que realmente nós queremos como certo. Por que eu não posso focar também? Por que eu não posso competir com uma vaga que tem 30 homens e eu sou a única mulher? Por quê? Sim. Eu posso. Desde que eu tenha o quê? Foco. Então, todas as mulheres que vêm até mim, a maioria delas tem esse problema. Elas não sabem falar não, elas não são focadas, elas se dispersam por qualquer coisa. Elas entram na historinha da fofoquinha da empresa. Ah, porque fulana tem inveja de mim. Gente, para, que fulana tem inveja de você? Para com isso, não existe isso. Você é você. Isso acaba sendo uma desculpa que a pessoa dá pra si mesma. É a bengala. Sim. É a famosa bengala. Exatamente. E veja bem, gente, tem muito homem que tem a mesma posição, tá? Que tem o mesmo comportamento. Eu só tô colocando a mulher porque você entrou nessa questão Sim, e a claro. gente tá falando da mulher Sim. porque a gente quer, na verdade, qual que é o propósito e objetivo? É fazer com que muitas e maior número de mulheres estejam em cargos de liderança. Porque nós sabemos o quê? Não estou desmerecendo o homem, mas nós sabemos que a mulher, veja bem, ela foi feita com o poder de gerar. Isso é incrível. Só aí você já imagina o poder que a mulher tem. E eu vou além. A mulher é coluna estrutural de uma família. Você pode ver, quando às vezes o pai falece, é triste, é tudo, mas consegue se manter a estrutura da família. Exato. Mas quando a mãe vem faltar, a estrutura se perde.
Por quê? Porque ela é o quê? Ela é a coluna, ela é a estrutura. Então, uma mulher, ela precisa entender o poder que ela tem. Ela precisa ser desperta para isso. Isso é muito legal. Assim, esse trabalho que você faz, que é trazer e mostrar esse poder para a mulher, que ela pode assumir um cargo de liderança, sabe? Que ela pode fazer o que ela quiser. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito importante. Isso é essencial hoje, sabe? Sempre foi, mas hoje cada vez mais. Então, assim, a mulher ter esse atendimento com você, sabe? E você falando Sim. sobre isso, pô, eu posso ir lá, eu posso chegar. Isso é muito importante, isso que Sim. precisa ter mais. Mulheres como você, ajudando as outras mulheres a... Você pode. Você acreditou que não pôde até agora, mas assim, eu vou te ajudar a fazer isso. Sim. Então, você acaba inspirando muitas mulheres. Isso é muito importante ter hoje na sociedade, sabe? Uma mulher como você. Ai, obrigada. E eu já acabou, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Fazer mais perguntas para ela. Mas assim, vai vir outra vez aqui, obviamente, por favor. É uma parceira nossa. Mas eu gostaria que você olhasse para aquela câmera lá e dissesse, por exemplo, uma última mensagem e os seus contatos. Como é que as pessoas podem te achar, as mulheres podem te encontrar? Vamos lá. O que eu quero deixar aqui para todos vocês, depois dessa interação aqui com essa mulher incrível aqui também, é que você pode. Você é merecedor, merecedora. Você pode chegar a patamares muito maiores, coisas que você ainda desconhece. Mas eu posso te dizer, porque eu sou prova viva, da onde eu saí, aonde eu estou, quem eu fui e quem eu me tornei, da família que eu nasci e a família que eu formei, que hoje eu tenho, e tudo que eu conquistei e ainda conquisto. Então, eu, Emiliane, me coloco à disposição para ajudar você a conquistar e a chegar aonde você nasceu para estar. Que com certeza não é onde você está hoje. Então, se você quer saber mais, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui a minha rede social para vocês, tá? Que é o meu Instagram, que é @deusmili, M-I-L-I. Você vai lá, você vai me chamar lá, na minha bio, e eu vou te ajudar a conquistar aquilo que ainda você não sabe que pode. Maravilhosa, né, gente? Ai, gente! Obrigada, muito obrigada mesmo aqui pela tua participação, essa energia maravilhosa. Imagina. Muito obrigada, és convidada no próximo programa, viu? Obrigada, Beijo. meu amor. Bom, gente, esse programa maravilhoso fica por aqui, mas ó, ativem lá o sininho, viu, do canal Mi Silva para assistir esse episódio e outros também que vão vir aqui, que é o Falando de Ideias, viu? Grande beijo para vocês.